Pessoal, bem-vindo à aula de Data Frames. Na última aula eu havia comentado que a Series ela era o objeto básico do Pandas. E o Data Frame, na verdade, ele é o objeto principal. Ou seja, o Data Frame vai ser um conjunto de Series e é basicamente com isso que a gente vai estar trabalhando ao longo de toda essa sessão e basicamente vai ser com ele que a gente vai utilizar todas as ferramentas da Data Science que a gente vê ao longo do curso e de Machine Learning. Então, para isso, vamos começar aqui importando pandas as PD, importando NumPy as NP. Tá? E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui o random e vou definir um comando seed. O que é o comando seed? A gente faz com que os números aleatórios, se eu setar um seed, todos os números aleatórios que eu gerar vão ser iguais em qualquer computador. Então vocês podem estar utilizando os mesmos números que eu estou vendo, definindo o seed como 101, por exemplo. E aí para isso eu vou estar utilizando, para começar a construção de data frame, eu vou utilizar o método dataframe, tá? Com F maiúsculo. Notem isso. Tá? Se eu abrir parênteses, vocês vão ver que a gente precisa de uma série de inputs aqui. Agora os três principais, não só dois, vão ser os dados que a gente tem que estar utilizando. O nosso índice, que vai ser semelhante a uma series. E dessa vez a gente vai ter colunas. Então vamos lá, vamos colocar aqui, passar como objeto data, passar uma série aleatória aqui de 5 linhas por 4 colunas, tá? Tirada de uma distribuição normal. Nosso índice, eu vou passar aqui A, B, C, D e E. Ponto split. Então, isso foi uma forma de eu estar fazendo uma lista a partir de uma cadeia de strings. E para colunas, eu vou estar passando x, wx, y e z. Então temos aí 5 linhas por 4 colunas. Ao rodar isso aqui, opa, eu só esqueci de colocar aqui, np.random. Tá feito. Se eu colocar esse cara aqui, eu vou ter uma visualização dos meus dados dessa forma. Então, a primeira coisa importante a notar é que essa visualização aqui vocês só vão ter bonitinha assim se estiverem utilizando o Jupyter, tá? Se estiverem utilizando alguma outra IDE, não vão ter uma visualização tão boa, mas devem ter alguma coisa semelhante a isso, tá? Então, vejam isso aqui como sendo uma planilha de Excel, tá? É muito semelhante a isso. E aqui a gente tem as linhas, tá? Que aqui vão ser os nossos índices e aqui vão ser as nossas colunas, tá? A indexação de dataframe, ou seja, como a gente faz para puxar dados daqui, é semelhante a como a gente fazia no dicionário. Eu vou abrir notação de colchete e eu vou estar passando o que eu quero aqui. Passar, por exemplo, coluna. Tá? Então a gente seleciona, quando a gente passar essa notação aqui, estamos nos referindo a colunas dataframe. Tá? E as colunas dataframe por si só, aqui eu extraí esse cara, eles são series. Então se eu der, por exemplo, aqui um type no dfw, vocês vão estar vendo que ele é um pandas.core.series.series, ou seja, é uma series. Diferente se eu passar, por exemplo, um type do dataframe. O type ele é minúsculo. É um dataframe. Tá? E a gente pode passar também, se a gente quiser estar acessando múltiplas colunas, a gente tem que passar uma lista, dentro dessa notação aqui, uma lista de nomes de colunas. Então vou passar, por exemplo, aqui Z e W. Eita aí, puxei esses dois caras. Tá? Existe uma outra forma da gente estar puxando esses dados, que é utilizando o ponto, que é uma notação para quem deve conhecer SQL. Pode estar passando só o ponto e o nome da coluna. Funciona também. Só que assim, ó, eu não sugiro isso, porque a gente pode estar confundindo utilizar o dataframe dessa forma com os métodos do dataframe. A gente tem uma série de métodos aqui. Daqui a pouco tu pode ter colocado um nome semelhante ou alguma coisa assim, e tu pode estar te confundindo ou confundindo o interpretador. Então eu sempre prefiro a gente estar utilizando a notação de colchete e passar aqui alguma coisa, do que essa que eu comentei. Tá, e como é que a gente faz para criar dataframes novos, colunas novas? Se eu passasse, por exemplo, aqui um new e uma mensagem de erro bem grande, tá?
Mas basicamente ele está te dizendo que a coluna new não existe. Agora, se eu vim aqui e definir o new, digitar um new, e já colocar um igual, como se ele já existisse, tá? Fazer, por exemplo, uma operação de soma entre o W e o Z, e o X, sei lá. Essa forma aqui tu consegue criar o cara, assumindo que ele já existe. E aí se eu printo ele, está criado. Tá? Como é que a gente pode fazer para estar deletando ele? Então, a primeira forma que a gente pode deletar é utilizando o drop. Tá? Então, o drop, passo como parâmetro do drop o label que eu quero deletar. Então, eu vou deletar aqui um new. Tá? E posso rodar. Deu uma mensagem de erro. O que significa mensagem de erro? A mensagem de erro, se vocês derem um Shift Tab aqui, vocês vão ver que por padrão o eixo de referência é o eixo 0. Tá? E o eixo 0 se refere aos índices. Então, para conseguir deletar esse cara, eu preciso colocar aqui eixo igual a 1. E aí está feito. Saiu do meu data frame de referência, o new sumiu. Porém, se eu rodar o df, o new segue ali. Ou seja, eu preciso... Tem duas formas de eu fazer isso, esse drop. Ou eu posso dizer que o meu data frame é o df.drop, é ele igual a ele mesmo sem o new, ou eu posso simplesmente estar utilizando o parâmetro inPlace, que esse parâmetro aqui vai ser muito útil para a gente, tá? A gente quer fazer a alteração no data frame diretamente. Então, se eu der um inPlace igual true, o método que eu utilizei aqui já vai alterar o data frame. Então, se eu rodar aqui, rodou. E se eu printar esse cara, o new já não existe. Tá? Outra coisa que eu posso estar falando para vocês, pessoal, é sobre localização de elementos agora por índice. Então, a gente tem basicamente duas formas, aliás, três formas de fazer isso. Tá? A primeira forma que a gente está utilizando é o lock. Então, o lock, a gente abre colchetes utilizando esse método, e aí a gente usa notação de vírgula, da mesma forma que a gente usava em NumPy Arrays, só que aqui a gente passa as nossas linhas, tá? E aqui a gente passa as nossas colunas. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar esse valor aqui, AW, eu passo A, pode passar o W. Então tá aí, encontrei o valor. Se eu não passo o W como referência, ele puxa a linha inteira, e aonde a linha inteira, ou seja, esse cara daqui, ele também é uma series. É uma series de elementos que compartilham o mesmo índice. Tá? Compartilham, no caso, o índice A, como está especificado aqui. E a gente pode estar utilizando o lock para encontrar valores também, da mesma forma como a gente utilizou a notação de colchete padrão. Tá? A gente pode estar passando uma lista de valores. Então, vamos supor que eu queira encontrar os valores A e B. Tá? E quero encontrar as colunas X, Y e Z. Então passo aqui X, Y e Z. Aí se eu rodar esse código, consigo extrair essa pequena seleção aqui dentro. Tá? Outra forma que a gente tem de estar encontrando valores baseados em índice é utilizando o método iLock. A diferença do iLock é que aqui tu está dizendo para o teu pandas que tu quer selecionar dados utilizando notação de NumPy, ou seja, através de índices. Posições numéricas. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser encontrar os valores B, C e D, a posição referente seria 0, 1, 2, 3 até o 4. Então, passaria 1 ao 4, dado que eu não quero esse último elemento aqui. E supondo que eu queira essas duas últimas colunas, eu posso passar 0, 1, 2 e em diante. Tá, isso, encontrei a seleção. Tá? Então, lembrando, lock, tu vai estar fazendo seleção baseado no nome dos índices e das colunas, e o iLock, tu vai estar encontrando os elementos baseados no mesmo método que tu usava no NumPy. Tá? Então, dependendo do teu código, pode ser que faça sentido tu estar utilizando a seleção do iLock ou a seleção do lock. Tá? Lembrando que essas duas formas de seleção elas são muito eficientes. Tá? O DataFrame ele é muito eficiente no tratamento e gestão de dados e categorização dos mesmos, e é a nossa principal ferramenta de tratamento de dados. Tá? Então, dando uma recapituladinha do que a gente viu nessa aula. Basicamente, data frames eles são conjuntos de series. Tá?
pode fazer seleção dos teus data frames baseados em método de colchetes, só que no método de colchete está se referindo às colunas. Tá? Data frames são um conjunto de series, tanto suas linhas quanto suas colunas. Notação conjunta de muitas colunas, tu passa com uma lista de colunas. Para criar novas colunas, tu pode estar associando elas como se elas já existissem. Então, definindo aqui uma coluna com um nome qualquer, especificando qualquer outra coisa aqui, ela já vai ser criada aqui dentro, desde que ela tenha os pré-requisitos necessários para ser encaixada aqui. Por exemplo, aqui o new deveria ter no mínimo 5 elementos. Para te apagar os caras, lembra do método inPlace. Tá? Para qualquer método que vocês forem rodar do DataFrame, se quiserem fazer alteração do DataFrame por si só, utilizem o inPlace equal true. Tá? Isso eu vou vendo com calma depois ao longo das próximas aulas. E existe o lock e o lock para fazer seleção de dados, onde o lock tu faz seleção baseado nos textos dos índices das colunas e o iloc tu faz seleção baseado nas posições numéricas dos índices deles. Tá, pessoal? Próxima aula vamos continuar um pouco com isso. Até a próxima aula.